Olá pessoal, agora a gente retorna para falar mais um pouco sobre a prevalência de doenças e depois entrar no assunto sobre o progresso das doenças, né? Vamos entender um pouco sobre esse assunto então. Então voltando aqui, ó, prevalência é um termo que se utiliza também, aparece bastante agora também em relação à epidemia do Covid, tá? Prevalência é nada mais é do que a proporção, ou mais comumente a porcentagem de áreas geográficas, aqui ó, de ocorrência de determinada doença, tá? Então, a prevalência é nada mais é do que a dispersão da doença em relação à área geográfica, tá? A gente está falando de espaço físico mesmo. Quais são as glebas, quais são os campos, a gente está falando de municípios, de estados, países, qual que é a prevalência em relação a essa doença, qual que é a prevalência em relação ao Covid, tá? É isso que significa, qual que é a dispersão da doença em relação ao espaço geográfico. Então, o termo correto aqui é prevalência, tá? Então, lembrem desse termo também, porque ele é importante, aparece às vezes. Então a gente começa agora a falar do progresso das doenças. Então tem que lembrar que eu tenho dois termos importantes aqui. Disseminação, que é a dinâmica da doença, é o espalhamento da doença ao, ao espaço físico da lavoura. E eu tenho o progresso da doença, que é a dinâmica da doença em relação ao tempo, tá? Então, disseminação é como que está sendo espalhada essa doença no campo. É uma disseminação rápida, uma disseminação lenta, como que está se espalhando a doença no campo. Progresso da doença é como que a doença evolui em relação ao tempo, tá? Por exemplo, ela tem a severidade dela muda muito rápido ou muda lentamente em relação ao tempo, com o passar do tempo. Então, vamos entender um pouco sobre esse progresso agora, tá? Para quantificar a intensidade de doença é importante entender o progresso, né? Entender o progresso da doença. A gente precisa entender qual que é a diferença entre uma requeima e uma pita preta, ou a ferrugem do café e uma cercosporiose do café, qual que é a diferença, qual que é a duração, a diferença de evolução dessa doença lá no campo, tá? Então aqui agora a gente começa a entender sobre, a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos que estão ligados ao entendimento do que é ciclo primário e ciclo secundário da doença. Não é nada muito diferente, tá? Aqui a gente vai começar a entender sobre a doença que é monocíclica e doença policíclica. Então, para simplificar, as doenças monocíclicas são aquelas que a gente coloca como que apresentam apenas o ciclo primário. Quer dizer que no mesmo cultivo ela não vai gerar novos inóculos ali. A gente chama de doença monocíclica. Doenças que geram novos inóculos dentro do mesmo ciclo de cultivo, da mesma estação, doença policíclica, tá? Em resumo, a ideia é essa. Então aqui tem o exemplo do Stilago citamínea, que é mais ou menos semelhante à situação lá da cárie do trigo, do Tiletia caris lá. Só se observa o ciclo primário, tá? Então, o xilagocitamina é o carvão da cana-de-açúcar e a sintomatologia do carvão da cana-de-açúcar é que redução do crescimento, pouco perfilhamento, produção do chicote, né, no ápice dos colmos. E o carvão da cana-de-açúcar ele tem essa característica, que é uma doença monocíclica. Epidemiologicamente é uma doença monocíclica. Quer dizer que o ciclo da doença, o inóculo que está presente ali, que causou aquela doença na cultura do carvão, naquela estação, na cultura da cana, desculpa, ele não vai infectar novas plantas, tá? O inóculo
não gera inóculo na mesma safra. Então essa informação aqui é a informação-chave para se entender se é uma doença monocíclica ou não. Quando o inóculo não gera inóculo na mesma safra, é uma doença monocíclica, entendido? Epidemiologicamente falando. E aqui, então, em algumas doenças, após a infecção primária, novo inóculo será produzido. Esse vai infectar novas plantas, as quais produzirão mais inóculos, que vão infectar e assim sucessivamente. Quando acontece a produção de novos inóculos dentro da mesma safra, que a gente já estudou isso como ciclo secundário, a gente vai classificar essa doença como uma doença policíclica. Então, para facilitar esse entendimento, que a princípio pode parecer um pouco confuso, mas é simples, tá? Vamos pegar o exemplo da pinta preta, que diferente do Tilete acaris, diferente do Stilago citamínea, e mais parecido com a requeima do tomate, a pinta preta, que é causada por Alternaria solane, uma das principais doenças da cultura, ela produz esporos, né? Ela tem um período latente reduzido e as primeiras lesões que apareceram do inóculo primário vão produzir novos conídeos, tá? Então, esses novos conídeos serão produzidos nas primeiras lesões. Esses conídeos serão dispersos e infectarão folhas sadias e ocorrerão vários ciclos secundários da doença no campo, tá? Então, o ciclo secundário aqui vem dos novos inóculos gerados a partir do inóculo primário. Então, epidemiologicamente, a pinta preta é uma doença policíclica, tá? Isso quer dizer que acontece vários ciclos da doença dentro da mesma safra de cultivo. Então, em uma mesma safra de cultivo, acontecem vários ciclos, ok? Então, para facilitar bastante o entendimento, tem esse box aqui, ó, que é como que é o período latente da doença que você está estudando ou da doença que você vai conviver na sua cultura. Lembra lá que o período latente é o período entre a infecção até o aparecimento dos sinais. Os esporos são sinais, o micélio são sinais. Então, o período latente, vamos pegar essa chave aqui, ó. Se o período latente é significativamente menor que o período da safra, a gente segue aqui, ó, período latente menor, ou seja, o período entre a infecção e o aparecimento de sinais é menor do que o tamanho da safra, a duração da safra de cultivo. Se for menor, o inóculo produzido contribui para gerar novas infecções na mesma safra, né? É o caso que a gente falou da Alternaria solane, da requeima do tomateiro, né? Agora, se entra aqui, ó, essa é uma pergunta, né, que está aqui na verdade. Inóculo produzido contribui para gerar novas infecções na mesma safra? Se a resposta for sim, doença policíclica, que é o que a gente comentou das doenças ali do tomate, Alternaria e Phytophthora. Se a resposta for não, né, o inóculo produzido na mesma safra não produz novas lesões, então é uma doença monocíclica. Tá aqui, ó. E o que é mais comum, né, mas é aqui, ó. Se o período latente é maior ou igual à metade do período da safra, maior ou igual à metade do período da safra, é uma doença monocíclica. Quer dizer que se a safra já avançou mais da sua metade, os esporos que forem produzidos naquelas lesões não vão ter tempos de infectar e vir a causar os sintomas, causar o malefício naquela mesma safra. Então a gente considera que é um ciclo da doença apenas, tá? Então, quando o período latente de uma doença ele tem duração igual à metade ou igual ao período da safra ou à metade do período da safra, ele é maior, né? Maior ou igual à metade do período da safra, doença monocíclica, porque não dá tempo de gerar novas lesões dentro daquela safra, ok? Acho que eu confundi mais na explicação do que ajudei, né?
Vamos lá, seguir aqui então. E aqui o Van der Planck, por exemplo, ele comparou o progresso de doenças ao crescimento do dinheiro em um banco. Então, esse entendimento se é uma doença monocíclica ou policíclica, ele vai... O Van der Planck, que é um estudioso famoso, né? Ele comparou isso à questão do juro simples ou juro composto, querendo associar que a gente vai ter essas doenças que são de juros simples, onde a gente não tem... É como se são associadas às doenças monocíclicas, e tem as doenças de juro composto, que é como se fossem as doenças policíclicas, tá? Nessa analogia. Então vamos entender rapidamente, não é o objetivo da aula, mas a gente vai falar rapidamente sobre o dinheiro aplicado num banco, que está aplicado a juro simples e o outro que está aplicado a juro composto. Isso vai ajudar a entender bastante a questão epidemiológica das doenças que são monocíclicas e das doenças policíclicas. Então, rapidamente, acho que vocês já entendem um pouco, entendem bastante sobre isso, na verdade. Então, juros simples, quando certa quantidade de dinheiro é depositada em juros simples, o capital rende os juros. O capital que rende os juros não muda, né? Então, é aquele exemplo, né? Se você tá com 100 reais aplicado e tem uma taxa de 10% ao mês, todo mês vai gerar o quê? 10 reais, tá? Todo mês 10 reais, porque isso é juros simples. O capital que gera rendimento, ele não muda. Isso é juros simples, tá? Não existe aquela história do juro sobre juro. Então, eu preciso que vocês entendam alguns termos aqui que a gente vai utilizar depois quando eu estiver falando de doença em planta, efetivamente. Eu tenho esse YT aqui, então a gente vai mostrar depois uma curva, né, um gráfico, onde eu tenho o eixo Y e o T é o eixo X. O YT é o capital, é o dinheiro, né, após o tempo T. Então, passou o tempo T, esse tempo T pode ser um mês, pode ser 6 meses, 10 meses, 50 meses. Então, esse é o tempo T. Qual é a quantidade de capital após o tempo T? O Y0 aqui é o capital inicial, tá? É o capital que você começou, seu depósito lá na poupança, por exemplo. O R é a taxa de juros que está aplicado esse dinheiro. E o T é o tempo de aplicação. Então, para entender um pouco essa dinâmica, uma doença de juros simples, ela funciona dessa forma, né? Imagine que você aplicou então 100 reais, Y0, 100 reais, aplicado em forma de juros simples, com taxa R de 10% ao mês, né? Então aqui eu tiro a porcentagem, por isso fica esse 0,1 aqui. Então 100 reais aplicado, taxa de 10%, incremento no capital, 10 reais. Passou o primeiro mês, aumentou 10 reais, segundo mês aumentou mais 10 reais. E assim foi indo, né? O capital seu aqui ele foi aumentando 10 reais. Então todo mês ele aumentou 10 reais, tá? E quando passou aqui 60 meses, quanto de capital você tinha? 700 reais. Então imagine que é uma doença que começou lá com 100 reais e todo mês aumentava 10 reais, tá? Aumentava essa quantidade. Isso é o juro simples. Uma característica então da doença de juros simples é que o meu capital, que está aqui no eixo Y, ele evolui, ele aumenta em quantidades iguais ao longo do tempo, tá? Então é 10 reais aqui, ó, 10 reais e foi aumentando. Então não importa quando eu já estava aqui com uma quantidade, a gente falou que perto de 60, não importa isso, eu estava aumentando sempre 10 em 10 reais, tá? Esse era o juro simples, né? Porque o capital que eu acumulei durante todo esse período, ele não rende juro. Ele só rende o juro sobre o capital inicial, que é aqueles 100 reais, tá?
Então é 10% de juros sobre R$100. Não importa aonde você está, tá? Só para fazer uma adenda aqui, no banco esse negócio de juros simples não funciona, tá? O pessoal trabalha com juro composto. Então, no juro simples, a altura dos degraus é a mesma, esse degrau aqui da curva do capital em relação ao tempo. Juro não rende juro. A taxa de crescimento média é constante, tá? dy sobre dt é a derivada aqui do eixo y, né, em relação ao tempo, tá? É igual a taxa R. Então, quando eu faço a relação, né, do y sobre o tempo, do capital sobre o tempo, eu encontro essa taxa aqui de evolução, que é a taxa R, que é a taxa de juros aqui, tá? Então, vamos ver agora como seria a dinâmica de uma doença. Essa seria uma doença, essa aqui é uma doença monocíclica. Vamos ver aqui do lado como seria o caso de uma doença policíclica. A doença policíclica, segundo o Van der Planck, ela se comporta como o juro composto, uma situação do juro composto aqui. Meu computador está travando um pouquinho, pessoal, então vou pedir paciência para vocês aí. Aí funciona da seguinte forma: qual que é a fórmula do juro composto? Ela é um pouco diferente, né? No juro composto, eu tenho o capital inicial e aí o juro que rende cada mês, ele é adicionado a esse capital inicial e aí a taxa de juro ela é aplicada sobre o montante total que eu tenho ali na conta, tá? Então, dessa forma, os juros já rendem juros. Juros já rendem juros assim que são adicionados ao capital. E fiz bobagem aqui. Arrumei. Então, a equação para juros compostos é essa daqui, ó. YT, que é o capital no tempo t, igual ao capital na sua origem, né, no tempo inicial, no momento inicial, vezes o Ezinho aqui, tem na calculadora científica esse Ezinho, tá? Elevado à taxa R vezes T. Essa é a fórmula do juro composto. Entendido? Então tá aqui a descrição de que é cada um desses itens. E a gente faz a mesma dinâmica, R$100 aplicado em juro composto. Então isso aqui vocês podem imaginar que é R$100 lá na poupança, ou pode ser contra você também, né? R$100 está investindo, está crescendo a sua poupança. Agora, se for R$100 que você está devendo no cheque especial, aí o problema vai ser muito sério. O juro é composto, né? E a taxa é muito grande também. Então a gente pega aqui a 10% ao mês. Primeiro mês, 110, igualzinho o juro simples. No entanto, no segundo mês, eu pego esses R$10, acrescento aqui, e aí já vai ter um volume de capital maior, né? Então já vai ter o 10% aplicado sobre 110. Isso já vai me dar um incremento maior aqui no capital, tá? Então todo mês eu vou ter um incremento maior, que vai só crescendo, tá? E aí vira, o pessoal chama de bola de neve, né? Seja de dívida ou seja de investimento, para crescer o seu financeiro aí. Depois de 60 meses, olha a quantidade de dívida ou de recurso que você tem investido, né? 40.343. Então é bem diferente da situação do juro simples. Então, para nós, epidemiologicamente, uma doença policíclica ela é muito mais preocupante, mais difícil de se fazer o manejo do que uma doença monocíclica. E a curva, como que acontece a curva, né? Nesse caso, a altura dos degraus ela cresce exponencialmente com o tempo. Então, eu tinha um degrauzinho aqui, ó, aumentava 12 aqui de doença no início. E aí, aqui no final já está aumentando 23. Quanto mais lesão eu tenho de doença no campo, maior vai ser o crescimento da quantidade de doenças no campo, tá? A intensidade de doenças no campo. Então, juro rende juro. Taxa de crescimento médio da doença é dado aqui sobre dy sobre dt, que é igual a R vezes Y, tá? Lembrando que o Y aqui é o capital ou intensidade de doença. Entenderam essa dinâmica aí?
Então essa é a evolução das doenças enquanto ao progresso, né? Ver se eu já finalizei aqui. Tá. Muito bem, então. Então agora a gente fala da dinâmica de doenças aqui, ó. Será que no campo o progresso de doenças ele ocorre exatamente como o crescimento de capital aplicado em um banco? Então a gente falou sobre a aplicação do capital, do dinheiro, né? E a resposta é não, né? As doenças elas se comportam de maneira diferente do que o dinheiro. Uma dívida aplicada a juros compostos, ela cresce exponencialmente, ela pode crescer infinitamente, sem limite, né? Assim como um investimento, ele não tem um limite para crescimento. A doença não, a doença ela vai crescer até certo ponto e depois ela começa a faltar pontos para causar novas lesões. E aí ela acontece um decréscimo na curva, tá? Então imaginem da seguinte forma, deixa eu trocar a câmera aqui. Vamos imaginar da seguinte forma aqui, ó, para entender essa dinâmica. Eu tenho uma planta, vamos pensar na planta ali do tomate. Começou algumas lesões a partir do inóculo primário. Dessas lesões do inóculo primário geraram novas lesões a partir do inóculo secundário. Então teve um ciclo secundário da doença. O período latente da pinta preta ou da requeima é um período curto. Então novas lesões foram iniciadas ali. E inicialmente, depois de 2, 3 ciclos, eu ainda tinha muita folha verde, muita folha onde os esporos que fossem produzidos poderiam cair, se depositar e infectar e causar novas lesões. Depois de um tempo, eu começo a ter uma quantidade, uma severidade tão alta de doenças no cultivo que boa parte dos esporos que são produzidos ali já no cultivo, eles caem em folhas que já estão doentes, que já estão com as lesões, pode ser em frutos que já estão doentes. Então esse esporo ele vai cair num tecido que já está lesionado, que já está doente, e isso não vai repercutir, não vai proporcionar aumento de severidade. Então eu tenho que pensar que dos esporos que são produzidos numa lavoura, parte vai ser perdida, né? Vai ser perdido no vento, vai cair no solo e uma parte vai cair nas folhas, vai germinar e infectar e causar doença. Só que quanto menos folha tiver sadia nesse cultivo, menor vai ser a probabilidade que um esporo caia num tecido sadio e possa infectar. Então, no início da doença, no início da epidemia, a gente tem esporos sendo produzidos, caindo em tecido sadio que estava abundante ali. E aí, quando aumenta no passar do tempo, começa toda a planta a ficar doente, né, toda a lavoura a ficar doente. Então, o progresso da doença ele diminui porque já não tem muitos pontos para serem infectados, tá? Se a gente fizer um paralelo com a situação nossa da pandemia aí, da Covid, seria uma situação como, no início, ninguém tem imunidade, tem resistência a essa doença, tem anticorpos para essa doença. Então a epidemia cresce absurdamente, rapidamente, né? E quando chega lá na frente, depois de todo mundo ter, né, mais da metade da população ter contraído essa doença, aí já começa o esporo do vírus, né, o esporo do vírus, desculpa. O vírus, quando contamina uma pessoa, ele pode ter a chance de ter o contato com uma pessoa que já tem anticorpos dessa doença e não vai ficar mais doente e não vai passar para mais ninguém também em função disso, tá? Desculpa essa analogia, não é da minha área, essa área de medicina humana, mas é para a gente entender um pouquinho essa questão da epidemia, tá? Então vamos voltar aqui agora para entender mais teoricamente essa questão, tá bom?
Então, para corrigir esse problema de enquanto o capital ele pode crescer indefinidamente, as doenças elas têm um limite máximo de crescimento, né, que é o 100%. Não dá para ter mais doença do que o que existe de planta, ok? Enquanto o dinheiro ele vai crescendo, uma dívida pode crescer infinitamente. Então, em função disso, a gente pode utilizar a fórmula do juro composto ali, mas a gente tem que aplicar um coeficiente de correção, tá? A gente chama... Aqui está explicando um pouquinho sobre o coeficiente sobre a capacidade carreadora, tá? Capacidade carreadora significa que à medida que as reservas alimentares aqui, ó, no ambiente, é um princípio ecológico, esse K, a taxa de crescimento da população torna-se mais lenta. O crescimento pode até mesmo parar. Então, voltando aqui, ó, tem um exemplo em relação a isso, que é o exemplo da placa de Petri. A placa de Petri, com meio de cultura, eu coloco o fungo ali no centro da placa de Petri. Pode ser fungo, pode ser bactéria. Esse fungo, inicialmente, ele começa a crescer fortemente e dominar essa placa de Petri. Ele tem espaço e tem nutrientes abundantes para ele. Depois que ele já cresceu muito e começa a ocupar toda essa placa de Petri, começa a faltar espaço. Falta espaço e falta nutrientes. Então, o crescimento dele já não é o dos melhores. Começa a cair a taxa de crescimento desse fungo, dessa bactéria na placa de Petri. E aí, depois, num segundo momento, além de não ter espaço suficiente e os nutrientes ficarem limitados, essa própria população de fungo ou de bactéria começa a produzir toxinas nesse ambiente, né? Começa a ter um excesso de toxinas produzidas pela própria população, e isso vai causar a mortalidade do próprio fungo ou da própria bactéria, tá? E aí começa a ter um decréscimo, então, na população. Então, essa é uma situação de um princípio ecológico, tá? Inicialmente eu tenho uma curva de crescimento, e depois o recurso começa a ficar escasso, eu tenho um decréscimo, entendido? Então, princípio ecológico aqui, que ajuda a entender esse ponto, tá? Então, entendendo essa situação, a gente entende aqui, ó, que deixa eu avançar um pouquinho aqui, ó. Como a doença em plantas ela não cresce ilimitadamente, a gente tem um fator de correção. Esse chamado fator de correção é o que está aqui, ó. Esse fator de correção é o 1 menos Y, em que 1 representa o máximo de tecido sadio disponível e Y é a intensidade da doença atual, tá? Então pensem nisso. O máximo de tecido sadio é 1 porque é 100%. 100% dividido por 100 é 1. Por isso que é 1 esse valor aqui. Tá? É a unidade, é o todo. E o Y é a intensidade de doença, a quantidade de doença, né? Então, esse é um fator de correção que eu aplico lá naquela fórmula do juro composto. Quanto maior for a intensidade de doenças, ou seja, quanto mais doença tiver no meu cultivo, vai ser 1 menos essa quantidade de doenças. O que vai sobrar é menos tecido sadio. Então, esse fator de correção vai corrigir a dinâmica da doença aqui, para eu entender o progresso da doença. Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. Então, no início da epidemia, suponha um Y de 0,01. Quantidade de doença aqui de 1%, 0,01, né? O fator de correção, como ficaria? 1 menos 0,01, 0,99, que tende para 1 aqui, né? Enquanto no final, suponha um Y de 0,95. 0,95 significa 95% de doença no cultivo, 95% do cultivo comprometido, tá? Esse fator aqui, ó, vai dar, então, 0,05, que é o 1 menos 0,95. É igual a 0,05. Então, essa formulazinha aqui, 1 menos Y, ela é igual a 0,05. Isso aqui vai travar o crescimento da epidemia,